Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e essa aula de hoje será destinada a você que está cursando aí a terceira etapa ensino médio, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 1. E hoje eu trouxe como assunto base da nossa aula esse aqui, ó. Vem comigo dar uma olhada. Olha aqui. Revolução Científica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da Revolução Científica, como surgiu aí a Revolução Científica desde lá da história antiga até nos dias atuais de hoje, tá certo? Então, vem comigo passear pela história da ciência aí. Vem aqui comigo, olha só. Aqui nós temos a Revolução Científica. Então, nós vamos falar sempre da Revolução Científica. Nos séculos 17 e 18, verificou-se o quê? Que lá na Europa, houve um tão grande e importante desenvolvimento científico, sobretudo nos domínios da onde? Da matemática. Então, a matemática ela é bem antiga, viu, galera? Ela é a bem antiga das ciências aí. Então, houve lá, nesse tempo, um grande desenvolvimento científico sobre os domínios da matemática, da astronomia, da física, da química e da medicina, que se pode falar aí de uma verdadeira revolução científica. Então, nessa época, houve várias e várias descobertas nessas áreas aí. Então, eram as áreas mais estudadas, eram as áreas que tinham maior descoberta, onde havia mais empirismo, ou seja, certos experimentos mais empíricos. Então, é a área destinada aí à física, à astronomia, à medicina, à química e, claro, à nossa matemática. Vem comigo, continua aqui. Olha só. Na origem desta revolução encontra-se, então, o chamado método experimental, ou científico, que se baseia em 5 etapas. A observação, que é a primeira de todas, né? Esse método científico baseia-se na observação. Depois, no levantamento de um problema ou né? Você vai observar algo que te incomoda, vai levantar um problema sobre essa observação que você fez. A partir desse problema, você vai começar a formular hipóteses e respondê-las. Vai partir para a experimentação, se for o caso, e vai chegar à conclusão e generalização, que são as leis gerais. Então, como é que funciona isso, Rose, na prática? O método científico ele é muito trabalhado, principalmente dentro da área de ciência da natureza. Ah, mas é só dentro da área de ciência da natureza? Não. Em todas as áreas do conhecimento, a gente aplica o método científico também, só que não com tanta intensidade como ciência da natureza. Então, dentro de ciências da natureza, existe sempre o estudo dos fenômenos naturais. E esses estudos, essas pesquisas, são baseadas sempre em observações. Depois dessas observações, algo que te incomode, não incomoda você, mas a sociedade que você está inserido ali, você vai levantar ali um problema. Olha, aqui é um problema, porque acontece sempre isso aqui. Então, você vai querer delimitar essa observação sua e vai estudar determinado problema. Esse problema você vai querer resolver. Então, começa a levantar hipóteses. O que seriam essas hipóteses? São perguntas que você vai buscar responder. Por que isso acontece? Sempre da mesma maneira? Por que isso não acontece em determinado lugar, mas acontece nesse lugar? Por que isso acontece sempre em determinado horário e não no outro horário? E aí começa a levantar questionamentos sobre esse problema que você quer responder, quer estudar. Diante disso, depois que você começa a estudar o problema, a ler muito sobre o problema, procurar autores que já falou algo sobre o problema que você está querendo estudar, aí você vai para a experimentação. Claro, nem toda observação, nem todo problema chega na experimentação. Mas partindo da química, né, eles
basearam-se sempre em experimentações. Então, experimentam, até a matemática também, eles faziam esses experimentos aí. Experimentavam várias e várias vezes o mesmo experimento. Mas por que, Rose, que tem que experimentar várias e várias vezes o mesmo experimento? Que é para você ter uma repetibilidade ali nos seus resultados. E a partir desses resultados, você montar a teoria que existe hoje nos livros. Foi assim que aconteceu aí com a evolução da ciência, com a revolução da ciência e a evolução dela. Até hoje, as teorias que estão nos livros escritos que nós tanto estudamos, tanto lemos aí, elas foram baseadas em cima dos métodos científicos, tá certo? Vem aqui comigo, vamos lá? E aí, os homens do século XVII aplicaram o método experimental a todas as áreas de estudo. A partir daí, todas as áreas começou a utilizar o método experimental, né? Resultando no desenvolvimento da ciência como a matemática, a astronomia, a física, a química e a medicina. A medicina também a gente pode ver aí a parte da biologia, né, que a gente começou muito a estudar. Principais meios de difusão do conhecimento científico. Então, aonde era mostrado esse conhecimento, esse estudo, né? A partir dessas experimentações, chegava-se a teorias. Esses estudos tinham que ser validados. E como é que esses estudos são validados? A partir de um corpo acadêmico que vai ouvir o que eu trouxe, ou seja, vai ouvir a minha pesquisa, vai ouvir o meu estudo. E esse corpo científico, que são os cientistas da época, vai fazer todo tipo de perguntas a mim para que eu possa responder. Se eu conseguir responder todas as perguntas que eles fizerem para o experimento que eu levei, e satisfazer a curiosidade deles e fizer com que eles entendam, então é aceito pela comunidade científica e torna-se teoria, tá certo? Volta aqui comigo, olha só. Então, nas academias, que eram as associações onde os cientistas trocavam entre si os resultados das experiências e pesquisas, foram importantes para divulgar os novos conhecimentos científicos que iam surgindo. Exemplo, Academia Real das Ciências de Paris, Real Academia de Londres e Academia Real das Ciências de Lisboa. Salões de café, onde sentavam ali os estudiosos para conversar sobre as suas teorias. Nas bibliotecas também, onde as pessoas iam buscar mais conhecimento acerca do que eles estavam pesquisando. Nas gazetas e jornais também, né? Bem, os obstáculos a essa inovação, claro que teve. Quais foram eles? O clima de progresso científico que caracterizou a Europa nos séculos 17 e 18 constituiu uma cultura de elites, pois apenas os membros dos grupos privilegiados se mantinham informados, ou seja, apenas os filhos das pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro, é que tinha direito, que tinha acesso a esse conhecimento, tá certo? Então, era elitizado, esse estudo era elitizado. Volta aqui comigo, vamos lá? De fato, a maioria da população europeia continuava analfabeta e alheia aos avanços científicos, devido à persistência de uma forte cultura popular que mantinha muitas tradições relacionadas com a vida agrícola e com a religião, a ação do Index e da Inquisição que se opunha à difusão das novas ideias, né? Era proibido ficar difundindo as novas ideias, ao ensino tradicional que, controlado pelos jesuítas, apresentava currículos e métodos ainda baseados nos mestres da antiguidade. Tá certo? Então, esses foram alguns obstáculos aí encontrados pela difusão do conhecimento científico. Volta aqui comigo, vamos lá? Os progressos técnicos. O desenvolvimento das ciências levou à invenção, durante os séculos 17 e 18, de muitas máquinas e instrumentos científicos, como o microscópio, foi um dos experimentos da invenção utilizado aí na época e muito difundido, e até hoje utilizamos os microscópios. Claro que teve melhorias significativas aí dentro dos laboratórios. Outro, os termômetros, o telescópio, a calculadora, o barômetro,
o relógio de pêndulo, a máquina a vapor e os balões de ar quentes. Então, com esses inventos aí, esses experimentos aí, essas invenções aí, houve um progresso técnico aí muito grande nos séculos 17 e 18, a partir desses séculos aí, né? O alargamento do conhecimento no mundo, né? Então, os progressos científicos e técnicos impulsionaram aí a realização de grandes viagens de exploração. Assim, no decorrer do século XVIII, navegadores ingleses, holandeses e franceses, acompanhados de geógrafos, cartógrafos e botânicos, efetuaram viagem aí nos oceanos Pacífico, Ártico e Antártico, descobrindo novas ilhas, Austrália, Nova Zelândia, enfim, outras aí também, e novas espécies de animais e vegetais. Bem, as referências desse slide está lá, onde eu tirei essas informações, está nesse slide aqui. Então, a revolução, o marco maior dessa revolução foi o quê? O conhecimento científico, o desenvolvimento do método científico. Então, em muitas ciências hoje, principalmente na área de ciência da natureza, é utilizado o método científico para a base de suas teorias. Então, as teorias utilizadas aí nos livros de física, de química, de biologia, que é o caso da ciência da natureza que nós estamos estudando aqui no ensino médio, ele é baseado, é pautado dentro do método científico. E o que é mesmo o método científico? Para que haja uma teoria sobre um determinado tema, um determinado assunto, algo foi estudado. Mas não é assim do nada que a gente descobre o que quer estudar. Não, não é assim do nada. É algo que venha incomodar o processo da comunidade, algo que está impactando ali no desenvolvimento da comunidade, porque quando a gente pesquisa algo, não pesquisa algo para a gente, pesquisa algo em prol de uma melhoria, de um benefício para a comunidade que a gente está inserido. Então, os pesquisadores, todos eles, têm esse ponto de vista, uma observação de algo que é recorrente, que está empatando ali o desenvolvimento em determinado lugar. A partir dessa observação, ele vai delimitar o problema. Então, ó, a observação que a gente fez em determinado lugar, em determinadas circunstâncias, a gente pode pegar um pontinho dessas observações e delimitar o problema. Então, a gente delimita ali o problema. Esse problema, a partir da observação que eu tive, é que eu vou estudar esse problema. Por exemplo, vamos trazer aqui para a gente. Lá, um problema do esgoto a céu aberto ali, que a gente está vendo, ao redor ali da nossa escola. Nossa, o esgoto está tendo ali, céu aberto, muito mau cheiro, as crianças brincam na rua e, de repente, começou a ter ali uma doença de pele. Esse seria a delimitação do meu problema, né? A observação que eu fiz foi ampla, mas a partir da observação que eu fiz, eu tenho a delimitação de um problema, a doença de pele, que é apenas a mão que tem algum problema. Vamos supor que apenas a mão dessas crianças é que tem algum tipo de caroço ou coceira. E aí eu vou estudar esse assunto. Apenas esse assunto. A partir da observação que eu tive desse esgoto a céu aberto, as crianças brincando ali, e as casas despejando os esgotos a céu aberto, enfim, saneamento básico, mas aí eu observei que as crianças apenas têm uma coceira, e é da mão, somente na mão. Não tem no pé, não tem em canto nenhum, mas na mão. Então, isso é um problema. Eu delimitei o problema. A partir da observação, eu delimitei um problema. E aí eu vou estudar esse problema. Eu vou começar a levantar hipóteses desses problemas. Mas por que isso acontece? Por que não acontece? Por que só deu na mão, não deu no pé, não deu na cabeça? E quais são as condições disso? Quanto tempo fica na pele? E vou começar a levantar essas hipóteses e vou começar a estudar sobre dermatite, sobre problemas de pele apenas envolvendo a mão, tentando responder as perguntas que eu levantei. Daí tudo bem, né? Depois a gente pode partir para uma experimentação de alguma pomada ou alguma coisa nesse sentido. E, a partir disso, formular a teoria. Olha, esse problema acontece por isso, por isso, por isso, por isso, devido a certas causas. E vou elucidar essas causas.
e aí chegaria à teoria através do método científico, tá certo? Então, nossa aula termina aqui hoje. Espero todos vocês na nossa próxima aula. Até mais!